Aí o segundo parágrafo de desenvolvimento. Além disso, é notório a falha educacional brasileira no que se refere ao resgate da cultura afro-brasileira. Mais uma vez aqui, a tese bem evidenciada, notória falha educacional brasileira, presente em canções, ritmos, festas populares e diversas manifestações importantes para o patrimônio nacional. Nesse viés, embora a Lei de Diretrizes e Base preconize o ensino obrigatório da história africana no ambiente escolar, ainda há uma escassez de programas nesse âmbito, na medida em que observa-se um amplo desconhecimento acerca das grandes personalidades negras ou de suas origens, como o escritor Machado de Assis, muitas vezes representado como branco, bem como heroísmo dos abolicionistas, a exemplo do advogado Luiz Gama. Dessa maneira, elementos culturais, como a literatura negra, são esquecidos por parte da população, o que destoa da proposta memorialista da LDB. Ótimo, perfeito. Só um abre parênteses aqui, falta 15 minutos, vou correr, mas é bem rápido. A maioria das minhas alunas, elas fizeram assim, sempre colocavam a sigla, só uma dica, a sigla antes de falar ela toda, né, o significado de cada letrinha, não pode. Você tem que falar cada letrinha e depois, em seguida, fazer citar, enfim, a sigla sozinha, mas sempre deixando claro o que significa aquela sigla. Mas voltando bem rápido, a mesma coisa do desenvolvimento 1. A tese bem clara, bem posta, a ideia central ali bem colocada, e, por fim, o desfecho aqui no parágrafo. Mas sempre o conectivo em cada um dos parágrafos além disso, o outro foi dado posto, sempre dando essa conectividade. E normalmente invisto. Quer falar alguma coisa, Raíssa? Então, calma aí. O que eu achei interessante nessa parte foi o fato dela ter usado, né, a LDB para contradizer, assim, para afirmar uma ausência do próprio Estado, porque ela coloca nesse viés, embora, aí também já é um termo conectivo, né, que a gente vai esperar que ela contradizer alguma coisa. Não no fato da argumentação dela, mas de fato no repertório, né? Porque isso aí é mais um repertório, só que legislativo. Então, embora a Lei de Diretrizes e Bases preconize o ensino obrigatório da história africana no ambiente escolar, ainda há uma escassez de programas nesse âmbito. Então, assim, não, a gente não precisa dizer a ausência por causa disso. Ela só utilizou um embora e um ainda para colocar essa ausência do Estado, afirmando que há uma ausência aí nesse ensino, que apesar de estar na lei, ele não está sendo efetivado, não está sendo visto nas escolas de maneira efetiva. Então, aí também, além disso, ela também vai utilizar os exemplos, né? Machado de Assis, que isso aí também é um repertório assim, um repertório. Sabe aquelas coisas das conspiração? Porque até chegar na universidade eu não sabia que Machado de Assis era negro, entendeu? Então, assim, a gente acha que repertório é uma coisa literária, coisa sociológica. Não, é o que a gente sabe, entendeu? O que, é que a gente tem de experiência. Então, eu achei muito interessante esse repertório dela. Então, aí, pronto. Aí ela utiliza também esse fecho, né? Dessa maneira, os elementos culturais são esquecidos, o que corrobora para a desvalorização da herança negra, da herança africana no Brasil. Então, assim, é muito bacana analisar essa redação, assim como várias outras, porque abre um leque, assim, para a gente de possibilidades, não é? Pode continuar, Wellington. Eu aprendi uma coisa na universidade, inclusive com a professora Silvana Raissa, que a redação do Enem, ela
Tem uma coisa que é ruim, mas ao mesmo tempo vocês vão entender o que eu vou querer dizer. A gente não tem a liberdade de colocar a nossa justificativa ali na redação. Mas eu aprendi que a nossa escrita, ela não é neutra. Então, quando a gente coloca ali o nosso nomezinho no papel, já diz muita coisa. Quando a gente vai estruturar um parágrafo de desenvolvimento sobre uma temática de extrema importância para que a gente compreenda e mude a situação daquela problemática, já não é mais neutro. Então, independente da redação do Enem não permitir que a gente coloque o nosso pronome eu ali, vai estar a nossa opinião encravada. Os nossos argumentos, a seleção dos repertórios dizem muito sobre nós, sobre o que a gente conhece, sobre o que a gente vive, sobre o que a gente passa. Então, é fundamental que a gente utilize esses artifícios extras, né? Esses artifícios que o corretor não conhece de mim, para eu mostrar ao meu corretor, ao leitor da minha redação, de que aquela problemática, que aquele desafio posto naquele tema, pode ser enfrentado, que eu tenho uma visão única daquilo, que pode ser enfrentado, que pode ser. Aquela muralha pode ser quebrada, pode ser derrubada. Então, lembrando que a escrita, mesmo que a gente não coloque o pronome eu ali, nossa escrita nunca na vida vai ser neutra. Vai ser sempre carregada das nossas histórias e da nossa cultura, através dos repertórios e até mesmo da seleção das palavras que a gente utiliza, certo? Temos aí o exemplo também, quando a gente vai falar, por exemplo, da época de 64 a 84. Uns vão utilizar ditadura e outros regime. Aí pode parecer uma coisa pequena, mas já diz muita coisa sobre o pensamento de cada pessoa que vai utilizar esse termo. Mesmo que não diga, eu acredito naquilo, ditadura e regime são termos diferentes para a época. E já diz alguma coisa sobre, né, nosso posicionamento de fato. Pode continuar. É isso, exatamente. Vamos para a próxima.